Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite ao pessoal que nos acompanha pela internet. A gente está dando início a mais uma atividade de exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é que os ensinamentos de Jesus trazido à luz da doutrina espírita. E tem como propósito nos auxiliar a gente identificar, através das nossas dificuldades, o que a gente precisa fazer para a gente conseguir solucioná-las. Uma vez que Deus ele não proporciona para nós dificuldades desnecessárias, e na verdade elas são apenas a nossa falta de condições de saber lidar com elas, mas que através do Evangelho de Jesus, pelo entendimento das suas passagens, dos seus ensinamentos, a gente consegue ter subsídios para nos entendermos, para poder fazer melhores escolhas, com isso, ter mais motivação para passar pela dificuldade e conseguir tirar o proveito dela e superar a nós mesmos. Para o pessoal que está aqui presente, a gente tem essa primeira parte, que é a parte de esclarecimento. E para o pessoal de casa, também vai nos acompanhar através da exposição do Evangelho, pode separar uma jarra com água para que, durante a exposição, os espíritos amigos possam estar fluidificando aí na casa de vocês, desde que vocês se coloquem com esse propósito de querer compreender um pouco mais a respeito da vida e traçar um compromisso consigo mesmo para, através daquilo que entenderem, se esforçarem para colocar em prática no dia a dia. E para o pessoal que vai aqui, vai se preparar para receber o passe, é fundamental esse estado emocional de busca por entendimento, de busca por respostas. Então, que cada um possa aproveitar esse momento para procurar fazer uma reflexão sincera a respeito de si próprio, aquilo que motiva vocês terem vindo aqui na noite de hoje. E dentro do coração de vocês, vocês possam estar abertos para poder enxergar um novo ponto de vista para que, na sua jornada, vocês consigam, então, ter mais disposição emocional para lidar e enfrentar problemas e as dificuldades. Então, que cada um possa se recolher, voltar para dentro de si, agradecer a Deus a oportunidade que estão tendo na noite de hoje de poder escutar o Evangelho, que o Evangelho possa não só ser escutado com os ouvidos, mas principalmente com o coração, a fim de que cada um aqui presente, encarnado ou desencarnado, possa se reencontrar consigo mesmo, na busca por mais equilíbrio, por mais determinação, e que o Evangelho, na noite de hoje, possa contribuir e nos auxiliar para que cada um de nós consiga vivenciar melhor as experiências e, com isso, seguir adiante na sua jornada. Que assim seja. Com a palavra José, que vai falar para nós, na noite de hoje, sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Boa noite a todos vocês que se encontram aqui presente, ao pessoal de casa que nos acompanha regularmente. Vamos à nossa atividade dessa. Lembrando que na semana passada foi tratado o capítulo que tem por título Muitos Amados. Vocês notem a relação muito, uma extensão enorme, quer dizer, o que isso significa na prática? O que esse enunciado de Jesus quer estabelecer? Nós poderíamos desdobrá-lo de uma forma simples, eu não vou repetir, evidentemente, o capítulo da semana passada, de que a vida é um processo de chamamento, um processo de conscientização. Ela tem múltiplas situações que nos tiram da nossa rotina e nos obrigam, a palavra exata é essa, nos obrigam a estabelecer uma busca, um entendimento. Então, isso faz com que
a gente estabeleça uma relação para com ele. Então, isso acontece com todos os seres, tá? Em determinado momento, por isso muito, assim, chega para todo mundo. O grande problema é a nossa relação com isso. Como nós nos relacionamos com essas situações que a vida propõe. E essa relação é o capítulo de hoje. Capítulo que explica por que são poucos que respondem a essas situações. A maioria repete velhos conceitos, velhas situações, e não consegue superar, não consegue conviver, não consegue enfrentar esses percalços, essas situações novas que a vida propõe. E que tem, como eu disse no início, por finalidade nos levar a nos perquirir, a buscar um entendimento, uma compreensão. Afinal, por que isso acontece comigo? Mas só comigo? Acontece com, eu conheço fulano, Beltrano, Ciclano, vem pela televisão, isso acontece com todo mundo, em todos os tempos. Então, o que é disso? Tem um livro, inclusive, de um autor famoso, lá do tempo do Allan Kardec, o Leon Denis, que tem por título, exatamente esse é um livro muito grosso, e o título do livro é O Problema do Ser, Destino e da Dor. Tá? É um livro que trata dessas correlações, explicando a dinâmica do processo de evolução. Como a nossa diretora disse na abertura, né? A nossa inadequação, que é derivada da nossa ignorância, do nosso desconhecimento, é que nos leva a ter um entendimento, um enfoque distorcido a respeito das coisas. E como esse enfoque distorcido não nos explica nada, não nos dá sentido, a gente é herdeiro de uma tradição de castigo, de punição, a gente se rebela ou se deprime, nos tratam com essas coisas todas. O capítulo de hoje fala exatamente sobre isso. Diz que quando a gente desenvolve um entendimento profundo, mas profundo mesmo, a respeito do sentido dessas coisas, estabelecendo que elas se fazem presente com um objetivo que é benéfico para nós, por mais que no momento ele tenha uma forma, uma apresentação difícil, com dificuldade, mas se eu entendo que aquilo tem por finalidade vai me levar a estados melhores, evidentemente eu vejo um sentido. E é muito mais fácil para mim ter motivos, estrutura para enfrentar aquilo ali. Afinal de contas, eu estou entendendo que aquilo tem um objetivo, vai me levar a alguma situação, alguma coisa. Consequentemente, vale a pena eu ter um outro tipo de disposição. O problema é que a gente olha as coisas de forma finita, de forma materializada. Então a gente não consegue abarcar, entender explicações que muitas vezes estão fora do aqui e do agora. Tem motivos que estão no passado, mas não no passado. Num passado que tiveram origem, são mantidos por nós na atualidade. E tem objetivos vinculados ao futuro. O futuro necessariamente não vai se consagrar nessa existência, mas poderá ser atingido em existências futuras. Vocês me diriam, por quê? Porque nós não temos, muitas vezes, a disciplina, a determinação, a honestidade, a integridade, a verdade de nos olharmos e estabelecer um firme propósito de nos dando conta que aquilo não tem sentido, não mais manter. Vocês não pensam que vir no centro espírita produz automaticamente isso, porque não produz. Vir no centro espírita nos propicia a oportunidade de tomar contato, um entendimento desses conteúdos que explicam a vida. A doutrina espírita é um conjunto de ideias que explica a vida e que tem no seu bojo uma parte prática, que é a demonstração prática do que acontece no pós-morte. Como funciona esse pós-morte? Né? Por que é de tal e tal maneira? Então, juntando uma teoria de entendimento com uma prática que nos demonstra de forma irrefutável que aquilo é uma realidade, necessariamente, por uma questão de bom senso, nós deveríamos levar aquilo a um grau de seriedade tão grande que se tornasse refutável.
Ou seja, nós deveríamos nos integrar plenamente àquilo. Mas, infelizmente, não é essa a realidade. Por isso que o capítulo da semana passada, que falou que são muitos os chamados, quem entra no centro espírita é chamado ainda em nível altíssimo. Mas responde? Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque se respondesse, o movimento espírita seria, no mundo, uma demonstração tácita da vivência plena do Evangelho. E vocês sabem que não é. Porque são alguns que se dedicam. E esses alguns, tá, por serem aqueles que seguem, diferente da maioria, por isso que muitos, ele colocou que é a maioria, formam a exemplificação e a demonstração tácita, prática, da validade do conceito. Como nós somos grandes fujões, tá? Essa é uma grande verdade, a gente sempre se desculpa, a gente sempre inventa explicações, coloca as coisas num patamar que é inatingível. Inclusive tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta 910 ou 911, se eu não me engano, que diz que quando a gente se convence que não é possível de fazer alguma coisa, é porque a gente ainda se compraz no nosso erro, na nossa inferioridade. Não é que não seja possível fazer, é que a gente gosta ainda do erro. Não é? Porque a gente tem ilusões a respeito das coisas. Então, na medida em que a gente vai desenvolvendo esses entendimentos e essas transformações, precisa ter a incorporação do entendimento, eu preciso passar a ser o conteúdo, eu desenvolvo em mim uma estrutura, tá, de compreensão determinada. E qualquer obstáculo que eu venha encontrar, por maior que aparentemente ele seja, a figura da montanha, eu, em função de entender o seu sentido e de conseguir me relacionar com aquilo, eu supero. E superando, eu transpasso, eu vou adiante. Que é a figura do título do capítulo de hoje. Fé é isso. Vocês vão ver que dentro do capítulo, o Allan Kardec debulha a relação de fé religiosa com o sentido da fé verdadeira. Inclusive, quando a gente abre esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase, né, bem clara lá dele, na introdução, que fala a respeito disso, dizendo que a fé é alguma coisa, é uma estrutura desenvolvida que permite que o ser enfrente qualquer situação em qualquer época da humanidade. Então a gente vem num centro espírita para isso. O passe, que é tão valorizado, é muito secundário. Na realidade é secundário mesmo. O passe é uma transfusão, né, de valores. Se fala em energias, mas energias elas estão categorizadas. Então uma parte vai para o corpo, que é a parte menos importante de tudo. Outra parte vai para o elo de ligação com o corpo, com o espírito, que é o perispírito. Mas a principal parte vai para o espírito. Porque o espírito é o ser vivo. É o ser que pensa, que escolhe, que determina e que estabelece tudo que vive. Então notem que as causas todas estão no espírito. Se fala muito que não está no perispírito. Não, o perispírito é na realidade aquele elemento que dá forma às coisas. Tanto é que os espíritos elevadíssimos, que não reencarnam mais, os espíritos puros, têm a estrutura perispiritual, mas ela praticamente é do mesmo nível do espírito, porque eles não a usam mais. Porque eles já aprenderam tudo que a forma pode nos ensinar. A gente precisa de forma para entender. Um exemplo bem simples, a gente fala tanto em amor, tanto em ódio. Peguei duas estruturas antagônicas, mas não materializadas. E se eu perguntar para vocês, me definam o que é o ódio. Pensem, o que é o ódio? Uma coisa que a gente muitas vezes se deixa levar, a gente não consegue. A gente diz, olha, ódio, eu senti isso, é isso, esse é aquilo. Mas isso é somatização, isso é uma transferência corpórea. Um fator gerador que faz isso. Então a gente não consegue definir. E digam o que é amor. Ah, amor é quando eu passo para alguém, meu coração acelera. Isso é amor? Ou isso novamente é uma somatização? Ah, eu fico embevecido quando eu vejo uma criancinha, um pôr do sol, uma paisagem linda. Isso é a própria coisa? Não. É como a gente interpreta. Então nós precisamos dos formatos para lenta e gradualmente desenvolvendo uma capacidade de reflexão mais profunda e entendendo a origem e o sentido mais profundo disso. Quando a gente faz isso, a gente prescinde da forma,
porque já desenvolveu o conteúdo. Então, nós temos que pensar a respeito disso, que esse estado de desenvolvimento vai lento e gradualmente nos libertando dessas injunções materializadas. Quando Jesus define, diz assim, olha, meu reino não é desse mundo. O que quer dizer essa expressão? Meus valores, as situações que eu, na realidade, estabeleço, demonstro para vocês, não são encontradas aqui. Nesse mundo, da maneira que ele é, não são encontrados. Nós nos comprazemos muito na matéria. Vocês notem que é tão verdade que a grande maioria dos espíritos morrem, as pessoas que estão encarnadas morrem, saem daqui da volta. Alguns que são melhores vão para a colônia espiritual. O que é isso? Um lugar afastado, um pouco mais daqui, para estudar, para entender, para se repreparar, para renascer. Não saem do planeta Terra. Não tem padrão evolutivo para fazer isso. Então notem que o nosso estágio ainda é muito baixo. Queria falar de espíritos que estão em um estágio muito mais avançado, vocês podem ver que toda a literatura espírita não faz isso. Vocês pegar a maioria, a totalidade dos livros sérios, que são espíritas mesmo, o que eles falam? Eles falam dessas coisas que acontecem no aqui e no agora, na colônia espiritual. Não falam de esferas superiores. Por quê? Porque as características são muito diferentes daqui. Nós não teríamos capacidade de compreensão. O que nós temos capacidade de compreensão é entender o sentido dos valores que nós temos que desenvolver internamente. Então vocês notem que as exposições doutrinárias fazem isso. É chamar a atenção de vocês da necessidade de reflexão, da transformação pela transformação, e não por um processo de troca. Vamos não transformar para terminar com o problema que eu estou vivendo? Não adianta nada, porque não é uma transformação verdadeira. Se o problema que gera a situação que nós estamos vivendo é em função dos valores que nós vivemos, se nós não transformarmos, aquilo não vai se modificar. Não adianta nada eu tomar passe. Vocês vão dizer, eu estou dando um tiro no meu pé? Estou sendo verdadeiro com vocês. Então entendam que, na realidade, a transformação é que produz isso. Vocês vão ver que a parábola que eu vou ler para vocês, os apóstolos, por não terem determinados valores, não conseguem fazer nada numa determinada situação. E eram os apóstolos. Tá? A gente tem prática mediúnica, onde a gente tem a possibilidade de testar. A gente acha que a gente é isso, que é aquilo. Fizemos algumas transformaçõezinhas, algumas lutas aqui e lá, e a gente acha que já conseguiu tudo. Aí a gente vai lidar com esses espíritos que são contrários. São seres humanos iguais a nós, que têm conflitos, têm fixações, tem alguns que têm altos problemas de poder, de vícios. E o que a gente tem a oportunidade na prática mediúnica de testar? A nossa hierarquia. A gente acha que prática mediúnica é conversa. Que a gente vai lá e começa a falar com o espírito, em função que a gente coloca isso, aquilo, aquele outro, o espírito vai se transformar. Aqueles que já estão em encaminhamento, que já estão, na realidade, buscando essa situação, os que são contrários, os que são ainda reticentes no erro, no conflito, que é a figura do mal, esses não dão bola para a conversa. Esses, na realidade, só cedem sobre influxos fluídicos que o indivíduo é portador, pelos valores que ele desenvolve, pela hierarquia moral que ele é portador. Então, no trabalho mediúnico, e temos um grande problema nas instituições espíritas com trabalhos mediúnicos. Enorme problema. Que deveria ser de uma outra maneira, porque o Allan Kardec fez tudo isso em cima disso. Em cima da relação com o fenômeno mediúnico, é que ele foi observando, escreveu e nos trouxe toda essa bagagem de entendimento. Então, o Livro dos Médiuns, por exemplo, é praticamente quase todo ele, comentário elucidativo, é todo ele do Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, não. O Livro dos Espíritos é dos Espíritos. Mas o Livro dos Médiuns é todo ele explicado pelo Kardec, fruto de quê? Do trabalho de observação, de reflexão. E lá o que a gente aprende? A gente aprende exatamente isso. Então, notem que a gente vem e estuda. É o que nós estamos fazendo em parte aqui. Isso aqui serve para quê? Para estabelecer algum chamamento de interesse em vocês. Não é uma homilia, não é uma pregação isso aqui. Não tem a intenção de convencer vocês de forma mágica. Tem a intenção de produzir em vocês um ponto de interrogação.
Olha, ele disse tal coisa assim. Parece que tem coerência. Mas o que eu gostaria de perguntar, de dizer outras coisas, de interrogar, de contra-argumentar. Não dá para fazer agora aqui. Porque é unilateral, estou eu falando, vocês não têm como perguntar. Mas se vocês passam dentro do coração, da cabeça de vocês, isso, vocês não gostariam de ter respostas? De poder, na realidade, perguntar mais, contrapor, para ir entendendo? Então a finalidade desse tipo de trabalho é fazer isso, baseado no Evangelho, mas é fazer isso. Depois a gente vai, se quiser, estudar, se dedicar, ir para a prática mediúnica, e a gente vai se testando. E aí começa esse funil que foi falado da semana passada. Muitos o chamados, chega um monte de gente. Aí o que vai acontecendo? Vai afunilando. Por quê? Porque a gente vai entendendo isso e aquilo que a gente entende. Mas será que tem que ser assim? Não, eu gostaria de um processo religioso formal. O que é isso? Eu venho, tenho uma prática, normalmente de forma, né? E está feito. Por isso que a gente gosta de processos religiosos. Não nos exigem muito de transformação. Basta eu fazer lá a homilia característica do processo religioso, está pronto. Tem isso, não tem liturgia dentro do doutrina espírita. Tem algumas, dentro do movimento tem. Mas no centro espírita sério, tem nada disso. Tem compreensão e prática para testar o nosso próprio valor. Então isso vai fazendo a gente compreender, vai desenvolvendo o entendimento e vai fazendo que a gente se enfrente. E se enfrentando, a gente se transforma. E se transformando, a gente vai resolvendo as dificuldades que antes a gente não era capaz de conviver com elas. Isso significa que essa fé vai tirar os problemas materializados do caminho? Não. Vai estabelecer que eu vou ter uma outra relação com eles. Por exemplo, se vai evitar que eu fique doente? Não, não vai. Se por acaso eu tenho um processo em desenvolvimento dentro de mim, que já vem de vidas passadas pelos desequilíbrios alimentares, ele vai se manifestar. Tem garantia que eu vou ter cura? Sei. Depende do grau que ele é portador, pelo nível de desequilíbrio que eu trago comigo e da determinação de transformação que eu vou ter. Se eu conseguir fazer isso, eu me curo. Se eu não conseguir, aquele mal que tem por finalidade me educar, vai continuar até produzir a educação interna de valores que eu vou ter que desenvolver. Aí vocês vão entender por que crianças nascem, por exemplo, congênito. Por quê? Um anjinho. Não é assim que a gente diz, mas é um espírito imortal, com conflitos, com dificuldades. Por que alguém nasce esquizofrênico? Parem para pensar. Por que alguém nasce com síndrome de Down? É um acidente, é um sorteio genético de Deus? A gente estuda tudo isso? Estuda. Então, notem que tem determinadas coisas que são males que vão durar uma vida de existência inteira. Bom, então, para quem olha só dentro de uma vida, qual a finalidade do sujeito nascer com síndrome de Down? E não vai ser possível aquilo terminar. Se nós não olharmos ele como espírito mortal, que tem vidas anteriores, comportamento, valores que ele desenvolveu dentro dele, que levou a desenvolver essa estrutura, e que como ele vai lidar disso dentro da vida, o apoio que ele vai ter, a orientação que ele vai sofrer, ele vai se transformando, nós não vamos entender que numa vida subsequente, ele não vai ter mais nada. Então notem que eu estou mostrando exemplo para vocês de coisas que são perfeitamente transformáveis, estão outras que não têm, e todas elas têm sentido. Vocês estão me entendendo? Então a ideia é essa. Eu vou ler para vocês a passagem que dá origem de Jesus falando. Ele vai tratar de um menino que tem problema. Normalmente as pessoas levavam, pessoas com problema para serem tratados. Quem tratava? Muitos deles eram os apóstolos. Tá? Da mesma maneira que nós fizemos num centro espírita, os apóstolos faziam. E da mesma maneira que os apóstolos determinadas vezes não conseguiram, muitas vezes aqui também não vai se conseguir. E Jesus vai explicar o porquê disso. Querem ver? Olha aqui. Ó. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou. E lançando-se de joelho a seus pés, disse. Então uma pessoa estava no meio da multidão, saiu do meio da multidão, ficou de joelhos na frente de Jesus e disse para ele: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático. Lunático é louco. Né? E sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. O que isso tem a ver?
Pense, quem é que normalmente cuida das crianças de uma família? Hoje em dia está mais dividido entre pai e mãe. Mas dentro da tradição dos tempos, quem sempre cuidava? As mães. Qual era a atividade rotineira das mães? Se nós voltarmos no tempo mais. Ah, notem, é preparar as refeições, as atividades domésticas. Uma sociedade hebraica, isso era característico. Tinha fogão, tinha uma cozinha como nós temos hoje. A realidade era um grande tacho, colocava água num braço sobre uma fogueira, que deu origem ao que nós conhecemos como lareiras, essas coisas todas. E ali colocava, né, os alimentos para serem cozinhados, para fazer as refeições. As crianças brincando, né? Essa criança que não era normal, vamos dizer assim, ela caía a hora sobre o fogo, que estava embaixo do panelão, sobre a água que estava dentro da panela grande. É desse fato que ele está descrevendo. Para Jesus isso era normal, o entendimento. Mas se eu não falo, vai dizer, por que ele está fazendo essa citação? E sofre muito, porque cai muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Notem bem, olhem o detalhe. Jesus respondeu dizendo, um pai pedindo por um filho. Olhem o que Jesus diz, olha a intensidade do que ele diz. Ó raça incrédula e depravada. É uma frase forte. Nós vamos pensar, por que ele disse isso? Até quando estarei com... Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. Então, por que essa frase? Ó raça incrédula e depravada. Incrédula está falando em relação aos apóstolos, vocês vão ver. E depravada em relação à natureza da depravação dos valores. Por que aquele menino era daquela maneira? Aí nós vamos cair nesse entendimento que a doutrina nos coloca. Vou fazer uma colocação aqui. Por que vocês acham que alguém é pedófilo? Forte, né? Por que ele tem aquele impulso? Qual é a origem? Por que o domina, ele consome por... A gente não gosta de falar nisso, a gente só quer matar, massacrar, pisar em cima. Mas ele é uma criatura em alto, derivado da falta de limites, dominado pelas sensações. Quantas vezes nós começamos a desenvolver esse tipo? Quantas vezes a gente transpassa determinados limites, o nosso corriqueiro, coisas comuns, vai se tornando insaciável e quer mais e mais coisas. Isso nos leva, ao longo do tempo, de vidas sucessivas, a altas adulterações, e que culmina nessas patologias. Então, se tem um histórico, tem por isso ele falou depravada, é uma criança. Por isso a frase forte dele. Incrédulo, está falando sobre o apóstolo. Mandou trazer um menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, lembrando para vocês que demônio é uma palavra que vem do grego, demon. E demon, em grego, significa espírito, ou gênio, é a mesma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Sócrates, que é o pai da filosofia, conversava regularmente com seu demon. Aconselhava, discutia. As bases da doutrina socrática, tem muita semelhança com a doutrina espírita, que é o pai da filosofia, foi feita dessa maneira. Então notem que a palavra demônio, na sua origem, não tem uma acepção negativa. Em primeiro lugar. Certo? Segundo, se nós fôssemos traduzir dentro da espectro espírita, nós lidamos com demônios muitas vezes nas atividades mediúnicas. Quem são eles? Seres humanos. Podem ter fantasias, distorções, desequilíbrios, comportamentos dantescos. Pode. Desequilíbrio completo do ser não tem limites. Mas é um ser humano. Não é um ser fora da humanidade. Então, notem, vou fazer outra colocação para vocês. Nós nos afinizamos quem? Quem são os nossos amigos? São aquelas criaturas
e tem semelhança de gosto, de características às nossas. Nós não temos amigos, criaturas que são completamente antagônicas a nós. Então, é um fenômeno básico de atração por simpatia. Esse fenômeno funciona sempre, geral. Nós atraímos espíritos que são compatíveis com os nossos valores. Então, o menino, como ele diz aqui, era um espírito que vinha de uma história de depravação e tinha praticado essas depravações, não atraía para si criaturas que eram semelhantes a essas depravações e também aqueles que tinham sofrido essas depravações. A gente aprende isso dentro da doutrina espírita, é uma coisa lógica, clara e inequívoca. Dizia Paulo de Tarso que nós temos uma nuvem de testemunha que nos seguem. Então, se nós pararmos para pensar de uma forma clara e inequívoca, nós vamos entender isso. Então, está falando exatamente disso. O menino tinha uma companhia espiritual que atuava sobre ele por semelhança. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Então, era uma loucura, uma patologia orgânica? Era uma patologia mental, emocional, espiritual. Uma influenciação mental, emocional, que trabalhava nas características do menino. Cessado essa influenciação, esse menino, esse espírito imortal, que já estava cansado dessa situação, abdica desse estado, consequentemente. Como que Jesus fez isso? Da mesma maneira que acontece nas nossas atividades mediúnicas. O espírito tem uma fixação, tem um motivo. Não adianta nada eu argumentar para ele se aquilo, em primeiro lugar, não é uma verdade desenvolvida e vivida dentro de mim. Eu escutei isso de alguém e repito. Eu não tenho aquilo, eu estou fazendo uma citação. A minha emissão, como diz Jesus, aquilo que vem do coração, está presente. O espírito não sente. Não tem uma autoridade, uma hierarquia. Ou seja, eu já venci aquilo. Então eu falo com a autoridade de quem já venceu. E ele, em função disso, sente o impacto. Se constrange. Se for simplesmente uma citação intelectual, não dá certo. Isso a prática comprova isso. Então a gente pode ter muita habilidade com palavras, mas se não tiver valores, não funciona. É o caso dos apóstolos, vocês vão ver. Nesse caso específico, tipificado desse espírito, o apóstolo não tinha vencido na sua vida esses valores. Não consegue fazer nada. Por isso que ele fala para o apóstolo, depois em particular, vocês vão ver na segunda parte. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular. Terminou sozinho lá com ele e perguntaram. Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Quero saber. Respondeu-lhes Jesus. Por causa da vossa incredulidade. Mas o que é a incredulidade? Será que o apóstolo não achava que poderia fazer? Não, o apóstolo achava que poderia fazer, porque ele estava acostumado a fazer. Então, o que representa essa incredulidade? O que representa isso? É aquilo que quando a gente, por exemplo, chega no centro espírita e recebe, escuta, e é lógico, mas a gente desqualifica a bola, deixa para o lado, crê que tenha valor. Coloca em prática. Não transforma o seu próprio interior, não tem aquilo disponível em si. A gente não acredita. A gente quer fazer a nossa maneira. Consequentemente, a gente não vence aquele conteúdo. Olhem o que ele vai dizer. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, para vocês terem uma ideia, é uma bolinha que deve ter 1 milímetro, 1,5 milímetros. É uma figura de dizer que é quase nada. Então, se nós tivéssemos a determinação, os valores, não uma conversa, mas o estado de vivência desses valores em nós, vai ser muito. Perto da grande maioria que não tem nada, ter um pouquinho já é muita coisa. Olhem bem o que está sendo dito por Jesus. Não?
Dirias a essa montanha, que é a dificuldade, aquilo que parece intransponível, né? Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, como disse a nossa diretora na abertura, né? Para que serve a vida? Para nos testar. O que é ruim? Aquilo que eu não domino. Aquilo que eu já domino é fácil, é barbada, eu controlo. O que eu não domino é extremamente difícil. E por que eu não domino? Desenvolvi. Por que eu sou fixado em determinados elementos? Porque, notem, por exemplo, eu falo isso muito seguido, mas é um exemplo notório. Nos tempos que nós estamos vivendo, a internet, as ferramentas da internet, que são prodigiosas, elas possibilitam tantas coisas belíssimas. Mas notem, por exemplo, esses programas de relação pessoal, Facebook e tantos outros. As pessoas têm uma necessidade enorme de serem admiradas, de serem amadas, de serem, enfim, colocados ali. A gente, né, que as pessoas elogiam essas coisas todas. Se a gente não te lê aquilo, parece que a gente desaba. Parece que a gente não é ninguém. Isso cada vez está se colocando mais. Então, o valor do ser individual, da consciência, está sendo modulado pela ideia geral. E eu me engajo na ideia geral, muitas vezes até eu não tenho muita relação com aquilo, ou eu não penso muito sobre aquilo. Mas eu sou levado por uma opinião de massa. E como eu sou levado por uma opinião de massa e não faço maturação analítica das ideias, né, eu pego no tranco, quase como dizer, eu não crio uma estrutura de discernimento analítica, ou seja, de reflexão. Isso é um grave problema na nossa sociedade atual. Por quê? Porque tem alguns que são formadores de opinião. Vocês notem que na internet tem várias pessoas que são formadoras de opinião, né? Que determinam determinados padrões. Olha o problema que tudo isso está gerando na nossa sociedade. Então, por quê? Por falta de discernimento. Está gerando uma série de problemas sociais. Então, notem que a ideia aqui colocada é dessa ordem. Notem que eu não falei em nenhum tipo de fé religiosa. Eu não falei, olha, a fé espírita é melhor que a fé nacional. Eu falei em compreensão, em entendimento. Falei em fugir de rituais. Porque o ritual é uma coisa mecânica. É a mesma coisa que chegasse aqui e dizer para vocês, você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. Vocês fariam. Mecanicamente, o que vocês estariam entendendo disso? Nada. O que vocês acham que nos atendimentos, muitas vezes vocês mandam vocês voltar? Qual é a finalidade daquilo? Tentar estabelecer um diálogo, para tentar entender os problemas que vocês estão vivendo, para fazer uma maneira de fazer vocês raciocinarem e se darem conta de algumas coisas. Para quê? Mudar o ponto de vista. Dar um entendimento, ter um outro direcionamento dentro. Ser mais capaz, ser mais reflexivo. E não simplesmente como a gente quer. A gente quer chegar ali, passe, e a coisa vai sumir. Não vai. Se eu tenho um drama, se eu tenho um conflito, esse conflito vai desaparecer? Não. Por quê? Porque eu tenho uma relação de causa com aquilo. Eu penso daquela maneira. Enquanto eu continuar pensando daquela maneira, sentindo daquela maneira, o que aquilo produz vai continuar acontecendo. Não tem como. Não é mágico. Então, qual é a questão? Eu vou ter que mudar. Vou ser ajudado, vai ser explicado, vai ser dito, vai. Depende da habilidade de quem vai? Claro que sim. Por isso que vocês não podem unilateralmente ficar calados e não perguntarem nada. Vocês têm o dever, a obrigação de quando vocês estão sendo atendidos, o que não ficar claro, o que vocês não entenderem, o que vocês não concordarem, vocês têm a obrigação para com vocês mesmos de falar, de argumentar. Porque senão não adianta coisa nenhuma. Vocês estão me entendendo? Porque o objetivo é gerar compreensão e, consequentemente, transformação. Sem isso não adianta nada. Não é mágico o processo. Os próprios espíritos superiores trabalham dessa maneira. Por que vocês acham que o Divaldo Pereira Franco escreveu quase 500 livros? Qual o objetivo de se escrever 500 livros? Ler e compreender. Então, notem que é uma tentativa reiterada de desenvolver compreensão. Então, a ideia das atividades espíritas é essa. E compreensão profunda é fé. Porque a compreensão profunda não permite dúvidas. Eu não acho, eu sei. É diferente de achar. Achar uma opinião
que muitas vezes não tem base concreta. Quando eu sei, eu digo, é isso por causa disso, disso e disso. Se nada desmancha isso, se as situações do dia a dia não desmancham isso, isso vai se consolidando. Se desmancha, vou ter que mexer, vou ter que remodelar, vou ter que, na realidade, olha, não é tão perfeito assim. Lá no início do livro dos Médiuns, o Allan Kardec fala disso, sobre métodos e sobre sistemas. Então, tudo isso está dentro do bojo da doutrina espírita? Está, claro que está. Então, por isso que o processo que a gente faz aqui não é homilia, não é pregação, não é mudando de voz, não é trocando de roupa, porque não adianta nada. É tudo daí um cerimonial, vira um show. Mas o que adianta dentro de vocês? Nada. E tem que adiantar é dentro de vocês. Porque notem, até com os apóstolos, Jesus ensinava. O apóstolo queria saber por quê, e ele explica. Ele sempre explicou. E nos legou um evangelho que, claro, está caracterizado com uma sociedade hebraica. Por isso que a gente faz esse processo de pegar uma parábola e falar de costumes, de características para poder explicar. Não é uma homilia, eu acho que é isso. Não, estão tentando fundamentar em cima de uma estrutura comportamental hebraica. Ok? Então, a ideia dessa noite era essa. Tem a parábola da figueira que secou, mas pelo horário eu não vou entrar. Semana que vem, o que tem? Atividade espírita. Trabalhadores da última hora. É um capítulo que vocês vão ver que o Allan Kardec ele não faz comentários. Por quê? Porque ele está inserido dentro dele. É só, na realidade, as parábolas, né, e a estrutura das próprias parábolas. Convido vocês a todos que compareçam aqui para a gente dar seguimento ao entendimento. E se isso que foi colocado nessa noite servir para vocês pensarem, refletirem, terem outro tipo de atitude quando forem lá para dentro? Estou sentindo alguma coisa? Não estou, mas gostaria de perguntar. Não tenho vergonha, não tenho dificuldade, não tenho nada dessas coisas. Abram o coração e a mente de vocês. Perguntem, insistam, queiram saber. Esse é o grande caminho. O grande caminho é saber, entender e ter motivação e determinação para viver. A gente muda. E mudando, tudo muda. Okay? A gente se despede do pessoal de casa, agradecendo por terem nos acompanhado na noite de hoje. Se vocês puderem compartilhar, nos auxilie a divulgar a doutrina espírita, a gente agradece. E que todos possam ter um bom final de noite e até uma próxima oportunidade. O pessoal que fica aqui,